que a gasolina tá tão cara? Para a gente entender como funciona o preço dos combustíveis no Brasil, a gente precisa entender como funciona também a política de preços da Petrobras. Desde 2016, já depois do impeachment da Dilma, o governo Temer colocou a estatal brasileira no mercado internacional. Ou seja, as nossas transações com petróleo seguem as variações do dólar, o que para o mercado dá mais competitividade à Petrobras. De fato, deu sim mais competitividade à Petrobras e rendeu lucros históricos. Em 2019, por exemplo, a empresa teve um lucro líquido de 40 bilhões de reais. Aliás, mais de 40 bilhões. Isso em relação a todo o ano. Agora, no quarto trimestre de 2020, a empresa apresentou um lucro líquido de 59,9 bilhões, gente. O maior lucro líquido entre as empresas brasileiras de capital aberto. Só não contaram pra gente, consumidor final, que essa paridade internacional não seria vantajosa quando o dólar estivesse em alta, ou seja, quase todos os dias no governo Bolsonaro. Duas coisas no governo estão sendo essenciais para manter o dólar alto e a nossa moeda desvalorizada: as constantes instabilidades políticas golpistas promovidas por Bolsonaro, e além disso tem um fator mais econômico que diz respeito ao adiamento de precatórios. O que são precatórios? São dívidas que a justiça determinou que o governo federal pague. Por que Bolsonaro quer adiar esses precatórios, que é uma dívida bilionária? Porque ele quer turbinar o Bolsa Família e com isso melhorar a opinião pública em relação ao mandato dele para uma possível reeleição. Acontece que essa manobra do governo interfere diretamente nas contas públicas. Aí o teto de gastos do governo pode extrapolar, o que afasta os investidores. E quem são esses investidores? São os estrangeiros, que trazem dólares aqui para o Brasil, e quanto mais a moeda americana estiver circulando na nossa economia, mais ela tende a cair em relação ao real. E toda essa instabilidade política, mais essa tentativa de Bolsonaro de se reeleger por meio de uma turbinada do Bolsa Família, o que pode comprometer o teto de gastos públicos, reflete num dólar alto, que reflete nos sucessivos reajustes de preço da Petrobras. Só um adendo, tá? O dólar alto também reflete nas offshores do Guedes, mas esse é assunto para outro vídeo. E toda essa transação da Petrobras para a gente ter combustível representa 1/3 dos preços das bombas, ou seja, 33,4%. Mas também não é só o dólar o responsável não, gente. A gasolina que a gente usa, ela tem obrigatoriamente que ter 27% de etanol anidro, o que no final vai encarecer sim o combustível. Isso equivale a 16,9% da gasolina cobrada na bomba. A distribuição e revenda somam 10,7%, enquanto os impostos federais chegam a um total de 11,3%. Mas e o ICMS, hein? Com certeza os governadores estão aumentando o imposto só para boicotarem um mito. De fato, o ICMS representa uma fatia grande do preço da gasolina nas bombas, em torno de 27,7% em média. Porém, gente, muitos estados não reajustam o preço do imposto. Hoje, por exemplo, a gente continua com esse mesmo percentual, mas está pagando em torno de R$ 7,00 em alguns estados. Deixa eu tentar ser mais didático, tá bom? Os estados só vão arrecadar mais imposto se os preços subirem. E quem é que tem o poder de reajustar os derivados de petróleo aqui no Brasil? É a Petrobras. E o preço na Petrobras só sobe por quê? Por causa do dólar alto. E o ICMS, coitado, que leva fama, mesmo sem sofrer nenhum reajuste. E, gente, só um adendo. O ICMS é uma das principais fontes de arrecadação dos estados para fazer investimento em saúde, em educação, em segurança. Se não tiver ICMS, gente, de onde é que os governadores vão tirar dinheiro para investir nos serviços tão essenciais para a população? Detalhe, gente, ninguém gosta de ICMS, nem mesmo os governadores. Por exemplo, o próprio governador do Maranhão, Flávio Dino, do meu estado, ele se diz super favorável a um imposto unificado e simplificado, gente. Mas quem não tá fazendo o trabalho dele é o Paulo Guedes, que não manda uma reforma tributária decente pro Congresso. O que ele fez até agora foi mandar uma reforma do imposto de renda capenga, aquela mesma reforma que retirou a taxação de recursos oriundos de paraísos fiscais. A sorte é que tanto a Câmara como o Senado, cada uma tem uma PEC da reforma tributária tramitando atualmente. Inclusive, eu fiz um vídeo pro canal Band Jornalismo, eu explico tudo sobre essas PECs e o que é a reforma tributária, quais são os impostos que a gente paga hoje em dia, o que a gente vai deixar de pagar, o que vai ser unificado. Tá bom, gente, mas a pergunta que não quer calar: o que vai ser feito? O que está sendo feito para baratear a gasolina? Se depender do Bolsonaro, nada vai ser feito. Mas aí a gente já tem algumas ações em andamento. Por exemplo, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele já pensa na possibilidade de redução do ICMS, mas não depende só do ICMS, como a gente já viu anteriormente, porque a Petrobras lá em cima, por conta da taxação internacional, faz
sucessivos reajustes de preço. E além disso, também cogita-se a criação de um fundo. E esse fundo será usado, o dinheiro desse fundo será usado para conter esse descontrole de preços em determinadas épocas. E para quem está curioso, na era Dilma, o governo fazia o reajuste dos combustíveis. Mas não porque a Dilma era boazinha, gente. Muito tempo ela deixou, inclusive, os preços bem abaixo do mercado, justamente para quê? Para controlar a inflação. E como muitos sabem, a inflação também pode ser motivo de impopularidade. E dessa forma, o governo evitava que a alta dos combustíveis se espalhasse para os demais setores da economia. Isso causou prejuízo à Petrobras? Óbvio que sim, pois os preços estavam bem abaixo do mercado internacional. Mas a gente não pagava R$ 7 como está pagando hoje na gasolina, nem ficava se degladiando para coletar ossos descartados pelos supermercados.